Muito bom dia para você ligado na tela da TV Tribuna Band. Está começando o Apita Aí, um programa que a gente produz, mas são vocês que apitam. E hoje, neste episódio, nós vamos falar muito sobre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Espírito Santo e também o Grande Prêmio da Bélgica, que vai passar daqui a pouquinho, aqui também na tela da TV Tribuna Band, em Spa-Francorchamps. Aqui na mesa já estão meus amigos Vitor Fontes. Bom dia. E Mariana Mello. Bom dia, galera. Não repare a voz que eu estou voltando de uma gripe. Mariana passou a semana meio gripadinha, mas não deixou de estar aqui com a gente na mesa. E a gente já vai começar o programa de hoje falando sobre Brasileirão. O Aquiles vai colocar pra gente aqui na tela os jogos dessa 17ª rodada. Jogos de hoje, né? Isso, jogos deste domingo. Teremos São Paulo e Fluminense no Morumbis, Cruzeiro e Ceará no Mineirão. Segue o líder. São jogos aí das 16 horas. O Cruzeiro vem indo, né? Vamos ver até onde vai nesse campeonato. Às 18h30 teremos Internacional e Vasco no Beira-Rio, Bahia e Juventude na Fonte Nova. E fechando o domingo, Flamengo e Atlético Mineiro, maior clássico interestadual do país, às 8h30 no Maracanã. Vamos dissertar um pouquinho sobre esses jogos, mas vamos começar falando ali sobre Internacional e Vasco. Sim. Vamos saltar dessa lista, em vez de fazer na ordem, porque a situação do Vasco ela não tá boa. Não tá fácil. Inclusive, o Pedrinho, nessa última semana, aí, fez uma série de desabafos numa coletiva, né, que dividiu a torcida do Vasco, né? Assim que terminou a coletiva, uma galera xingando ele, metendo pau, outras um pouco pegando menos pesado, mas a situação do Vasco não tá boa dentro e fora de campo, tá complicado. Veio a eliminação na Sul-Americana e agora vai pegar o Internacional, que o Internacional também, antes da parada pro Mundial, não vivia um bom momento e agora quer se recuperar, né? Sim, na verdade o Inter tem até ganhado seus jogos, né? Sim. Por placares magros, mas vem ganhando, não com atuações tão boas, mas está ganhando e dentro de casa no Beira-Rio é sempre muito forte. O Vasco, que foi eliminado essa semana na Sul-Americana, depois do primeiro jogo, a gente já sabia que era praticamente impossível buscar a classificação contra o Del Valle, e isso deixou os torcedores vascaínos bem decepcionados com a eliminação. Pedrinho dando coletiva, como a Mari citou, falando sobre determinado torcedor, se algo acontecer comigo, foi por culpa de fulano, não sei o quê. Até em gato foi falado nessa coletiva, né, que tinha gato na... Foi complicado, que eu acho que o torcedor do Vasco ele se decepciona porque o Pedrinho chegou ao Vasco falando que ia fazer diferente, que ele não faria como os outros do passado. Essa expressão foi até utilizada por ele. E não adianta, a partir do momento que o ídolo deixa de ser ídolo e vira dirigente, ele tá sujeito a isso. Aconteceu com o Roberto Dinamite, o maior ídolo do clube. Então, o Pedrinho, ele é um ídolo, ele tem uma história gigantesca no Vasco, mas ele e o fiel escudeiro Felipe não estão conseguindo dar ao clube o que deram quanto jogador. Então, acaba que complica, né? Então, assim, não tá legal. É muito difícil, porque eu acho, assim, eu não sou torcedor do Vasco, não sei exatamente o que acontece no dia a dia do Vasco, mas eu acho que o menor dos problemas do Vasco é o Pedrinho, né? O Vasco chegou a ser vendido aí para uma SAF, para 777, não deu certo, as ações voltaram a ser do Vasco. Então, assim, o clube vive momentos financeiros muito complicados e precisa de um novo investidor, né? Sim. Porque, diferente do Cruzeiro, por exemplo, do Botafogo, conseguiram se reerguer com investidores. Sim. O Vasco passou por uma bela furada com a 777, né? Foi enganado, foi colocado para trás. E aí vive esse momento complicadíssimo. E o Pedrinho, acredito que ele tem boas intenções no Vasco. Ele é um cara muito inteligente. Sim. Ele, como comentarista, já se mostrou isso nas épocas de comentarista, né? Então... Eu acho que a decepção do Vasco, do torcedor do Vasco, é porque eles colocaram todas as expectativas achando que o Pedrinho poderia resolver. Só que o problema do Vasco é muito maior. E ele mesmo falou lá sobre essa questão das dívidas e tudo mais. Então, nem com toda boa vontade ele vai conseguir dar toda a solução. Exato. E dentro de campo, né, Atílio? O Vasco precisa aí voltar a ter bons resultados, porque tá ali beirando a zona de rebaixamento. Ele perdeu pro Botafogo no Clássico, foi eliminado pelo Independente Del Valle, não conseguiu vencer o Grêmio no final de semana jogando em São Januário. Terá uma tarefa dificílima contra o Internacional. Exatamente, não vem tendo muita sorte contra o Internacional nos últimos jogos. O Vasco que até deixou uma boa impressão antes da parada para o Mundial, venceu bem o São Paulo, mas de lá para cá, assim, essa impressão ela foi totalmente embora. O Diniz não consegue fazer esse time jogar. E a gente tem um torcedor do Vasco que mandou um vídeo pra gente, o Jorge Ney,
E aí a gente vai passar ele na tela agora. Galera do apito aí, tudo tranquilo? Tudo em paz? Quem tá falando é Jorge Ney, integrante da torcida UVV de Valparaíso. E venho aqui falar do nosso Vascão, infelizmente eliminado na Sul-Americana, mas vivo na Copa do Brasil e no Brasileirão. E com um jogo dificílimo nesse final de semana contra o Internacional. Mas como um bom vascaíno, acredito na vitória e no trabalho do professor Diniz. Vamos, Vascão! É isso aí, a torcida tá apoiando o Diniz, então bora. Porque eu também não concordo com isso não, tá? De mandar o cara embora, porque a situação do Vasco já estava complicada antes mesmo dele chegar, Até porque né? vai mandar embora e vai trazer quem? A Aqui gente dentro, fica sempre nessa pergunta, né? Vai trazer o Vojvoda, por exemplo? Eu duvido muito que ele viria. Então, e outra, às vezes pode até vir, mas a situação do Vasco eu acho que é mais complicada do que só o técnico, né? Exatamente. Um time que vem surpreendendo no campeonato é o Cruzeiro, que começou o ano muito mal, eliminado na semi do Mineiro pro América. Que hoje não ganha de ninguém na Série B, tá quase na zona da Série B. Ele caiu também na Sul-Americana ainda na fase de grupos, uma Sul-Americana assim horrorosa, mas parecia até que fazia parte dos planos para chegar onde tá agora, que é na liderança do campeonato. Virou parte dos planos o Cruzeiro não colocar a força máxima na Sul-Americana, né? Porque o Cruzeiro estava sendo dirigido pelo Fernando Diniz. Verdade. E aí foi perdendo os primeiros jogos. Quando o Leonardo Jardim chegou, o Cruzeiro já tinha poucas chances de classificação. E aí escanteou a Sul-Americana para que o time possa ter uma boa sequência no Brasileiro, né? Ano passado era um objetivo do clube ser campeão da Sul-Americana, perdeu a final para o Racing. Esse ano o discurso é que não era uma competição relevante. O próprio Leonardo Jardim disse isso em entrevista. E aí no Brasileiro, tendo uma competição só para seguir, além da Copa do Brasil, que nós vamos discutir, né? Que tem uma parada mais fácil, o Cruzeiro. No Brasileiro, o time com um elenco que, se não é tão bom quanto o do Flamengo, do Palmeiras, até do próprio Botafogo, é um elenco que vem dando conta do recado, com um time titular bem definido pelo Jardim. Acho que é o único time que você sabe falar, o time titular é esse. Os 11 jogadores, o time titular é esse. E o Cruzeiro vem aí aproveitando, vem de empate fora de casa contra o Corinthians. Fica aquele gostinho de que poderia ter vencido, né? Mas o Corinthians jogou a vida, senão o próprio Dorival, por exemplo, poderia ter caído no comando técnico. O Dorival também jogou sua vida ali, né? Do Corinthians, exato. E o Corinthians não jogou mal contra o Cruzeiro. Assustou o goleiro, o ídolo Cássio, que hoje defende a Raposa. Até recebeu homenagem, né? A gente falou aqui na redação, porque o jogo foi lá no Itaquerão, né? Exato. O Vijalba chegou a tirar uma bola em cima da linha, ia ser gol do Corinthians. Enfim, foi um jogo interessante. E aí o Cruzeiro recebe um Ceará que vem em má fase, assim como no último final de semana o Cruzeiro recebeu um Juventude e goleou. Acho que a tarefa do Cruzeiro hoje é fazer a mesma coisa, até para buscar o Flamengo no saldo e continuar na liderança. O que vocês acham? Eu acho que o Cruzeiro, concordo com tudo que você falou, redondinhos, 11 titulares, e o Leonardo Jardim para mim é um técnico surpreendente, porque eu confesso que eu não conhecia muito da carreira dele, né? E estou acompanhando agora com o Cruzeiro, e desde que ele chegou no Cruzeiro modificou tudo. Eu só acho que o que falta para o Cruzeiro, diferentemente do que você falou dos outros times, é banco. Sim. Às vezes ele não consegue tantas opções ali para fazer o time rodar. Talvez ali diante do Corinthians, se ele tivesse um jogador que fizesse a diferença, entrasse ali, mudasse o jogo, fizesse um golzinho, era mais uma vitória na conta, né? Mas realmente aposto na vitória do Cruzeiro e acredito que vai seguir essa batalha aí com o Flamengo por bastante tempo. O Leonardo Jardim, ele teve muito destaque no Mônaco, tô dando uma olhadinha aqui, pegando a nossa cola. Quando foi campeão francês, disputando ali contra aquele PSG super endinheirado, levou esse mesmo Mônaco à semifinal da Liga dos Campeões, mas de lá pra cá treinou o Al Hilal e não teve mais nenhum outro trabalho assim de tanto destaque, e agora vem conseguindo ter esse destaque no Cruzeiro. Exato, acho que foi até o Al Ain que ele treinou. Também. Al Ain também. Né? E a gente também tem um torcedor do Cruzeiro, Marcelão, diretamente de Ipatinga, lá em Minas. Acho chique. Olá, galera do Apita aí, beleza? Aqui Marcelão Alves de Ipatinga. É o seguinte, rapaz, essa fase do Cruzeiro é muito mais que a gente poderia esperar, né? Cruzeiro 2019 para cá é uma fase muito difícil. Hoje não. Hoje o Cruzeiro é líder do Campeonato Brasileiro, uma fase que nos deixa muito felizes, torcedores do Cruzeiro. E para esse jogo contra o Ceará no domingo, no Mineirão às 16 horas, que a gente espera os 3 pontos. O Cruzeiro tem que ir para cima, atropelar bem. A gente sabe que o campeonato é longo. Eu, na minha humilde opinião, o Cruzeiro ainda precisa de 3 reforços.
não precisa ser medalhão. O meu pai até falava o seguinte, porco magro é que suja a água, né, com todo respeito ao Ceará. Então o Cruzeiro tem que tomar as rédeas do jogo, partir para cima e matar logo de cara. Grande abraço, Vitor. Estou aqui torcendo por você, hein? Vai longe. Fique com Deus, turma. Um abraço. Aí, Marcelão de Patinga já mandando aquele abraço pro Vitor. Vai longe. Se Deus quiser. Um abraço pro Marcelão, que lá em Patinga a gente tinha um programa chamado Debaixo do Gol. Era o Marcelão, o Ney, meu pai, Jodson. Um belo programa que a gente transmitia no Facebook, no YouTube. Bem legal, um abraço pro Marcelão. E ele falou sobre porco magro é que suja a água, né? Falando que, por exemplo, os times de menor expressão que podem tirar pontos importantes. E acontece muito. Sim, então não pode vacilar contra o Ceará. Tem que fazer os 3 pontos. E no duelo de tricolores, São Paulo e Fluminense duelam às 16 horas lá no Morumbis. O São Paulo que venceu o Juventude na última rodada por 1-0. Gol do Luciano, Salvador Luciano, que já tinha feito 2 contra o Corinthians. Enfrenta agora esse Fluminense que desde que brilhou no Mundial vem muito mal nessa volta do Campeonato Brasileiro. E quem aqui vai falar que o Renato era subestimado? Quem vai falar aqui que o Renato era subestimado? Então, não sei analisar bem essa situação do Fluminense, né? Tem muitos dizendo agora que o Mundial foi um ponto fora da curva, que o Fluminense voltou à realidade que vinha vivendo antes do Mundial. O que vocês acham? O Fluminense perdeu o Arias também, né? E perder o Arias não é perder qualquer coisa, né? Junto ali com o Cano, Thiago Silva era uma das principais referências do Fluminense. E quando você perde um cara como o Arias, as coisas têm que ser organizadas. Tanto que o Renato Gaúcho, não diferente de muitos dos outros técnicos, vem pedindo reforço, vem falando de reforço, e o Fluminense acho que está vivendo aquela ressaca do pós-mundial mesmo. Não só pelo Mundial, mas também pela venda do Arias. Mas eu acredito que seja aquele momento em que os jogadores eles já não estão com aquela motivação como foi no Mundial, sabe? Poxa, vamos enfrentar a Inter, não, agora é o Al Hilal, agora é o Chelsea. Parece que quando volta para essa realidade, parece que os jogadores já ficam assim, vamos lá para São Paulo agora pegar o São Paulo. Não, vamos para não sei aonde pegar não sei quem. Mas não pode, né? Afinal de contas, deveria. Flamengo e Botafogo não chegaram tão longe, Palmeiras quanto Fluminense, mas estão jogando. Não deveriam, mas essa é a sensação que me dá nesse momento do Fluminense. E a gente tem um torcedor do São Paulo, Felipe, Exato, que vai falar um pouquinho pra gente sobre o que ele acha desse jogo aí do Tricolor Paulista. O São Paulo que também, né, gente, anda rateando aí pra caramba. Sim, então, esse duelo de tricolores aí vai ser surpreendente. Fala, galera da Pitaí, aqui quem fala é o Felipe, de Colina de Laranjeiras, na Serra. E meu palpite pro jogo contra o Fluminense é o seguinte: 2-0 pro Tricolor Paulista dentro da nossa casa, no Morumbis. Acho que a gente vai conseguir impor nosso ritmo. O Crespo aos pouquinhos, parece que a cada jogo vai melhorando o time, vai evoluindo um pouco mais. O Fluminense, nessa sequência pós-mundial, tem sofrido bastante, uma sequência de derrotas, está sentindo bastante a falta do Arias também, então acho que a gente vai sair desse jogo sem tomar gol e sair também nessa parte de baixo da tabela, incômoda. Não é aí que o São Paulo tem que estar brigando em cima, e pode anotar aí que vai ter gol do Luciano, não vai ter como correr da lei do ex não, tá bom? Um abraço a todos e até mais. Valeu, Felipe, que é super fã do Luciano. E o Luciano tá vivendo um ótimo momento aí, né? E o São Paulo agora tendo que se acostumar com um novo estilo de jogo do Crespo, né? Saiu o Zubeldia, que era um técnico que apostava muito em contra-ataques, em transição rápida. Agora o Crespo gosta de ter mais a bola, e o São Paulo sem contratação nenhuma, tendo que mudar seu estilo de jogo, sem o Lucas machucado há um tempo, sem o Oscar agora machucado, enfim. Um elenco bem curto do São Paulo também. Exatamente. E no próximo bloco a gente volta para continuar falando sobre futebol. Tem Copa do Brasil, tem Copa Espírito Santo, também tem um grande prêmio da Bélgica de Fórmula 1. Não sai daí. Voltamos com o Apita Aí, o programa que a gente produz, mas são vocês que apitam já para falar de Copa do Brasil. Essa semana a maior competição de mata-mata do nosso país volta com tudo, com grandes jogos. A gente já vai ter na tela aí a nossa tabela para ver como estão os jogos. São Paulo pega o Atlético Paranaense, Flamengo e Atlético Mineiro mais uma vez se encontram, Bahia pega o Retrô, o Inter pega o Fluminense
Cruzeiro e CRB, CSA e Vasco, Corinthians e Palmeiras, Botafogo e Red Bull Bragantino. Exato. Acho que São Paulo e Atlético Paranaense, favoritismo todo do São Paulo. O Atlético Paranaense Sim. não vem bem. Essa é a esperança de título para muitos times que não têm um elenco tão robusto e não conseguem manter uma Sequência, né? Exatamente, em pontos corridos, né? Então, é uma das apostas do São Paulo, eu acho, né? Contra o Atlético Paranaense, que tradicionalmente é um bom time, mas está na Série B, Tá muito vivendo mal um na Série B. momento instável. E ali a gente tá vendo que tem as datas bases, mas Exato. aqui a gente já tem as datas. As datas né? certinhas, né? Quem abre as oitavas de final é Botafogo e Bragantino, Isso. essa terça-feira, Primeiro 7 jogo. horas da noite, né? E o Bragantino, a gente sabe que gosta de dar um pouquinho de trabalho, né? Mas anda vacilando aí no Brasileirão. Às vezes vence um, não vence o outro. Então eu apostaria no Botafogo. Sim, também. Sem dúvida o Botafogo, que vem se reforçando, já chegou o Danilo. Sim. Eu acredito que o Botafogo consegue, mesmo com perdas, consegue manter um time bom. E eu acredito que o Botafogo também tem total favoritismo nesse confronto contra o Red Bull Bragantino. Na quarta-feira tem CSA e Vasco. Ali Exato. é uma caixinha de surpresa, porque eu não apostaria 100% no Vasco. Não dá, não tem essa confiança. Não tem como. Ainda na quarta-feira, Bahia e Retrô. Aí sim, eu acho que o Bahia tem um favoritismo. O Retrô tá desclassificado da Série C, né? Tá no último lugar do seu grupo na Série C, então o Bahia aí bem favorito. E o Bahia, desculpa interromper, o Bahia que veio de uma Libertadores e de uma Sul-Americana, né, Exato. gente? Então, ainda na quarta-feira temos Cruzeiro e CRB, aí eu nem falo, né? Aí não tem nem como, Sim. favoritismo todo do Cruzeiro. Eu acho que, inclusive, Bahia e Cruzeiro são times que poderiam até dar uma mesclada no time. Eu acho que não vejo essa necessidade toda de botar ali os Bahia e titulares. Cruzeiro jogam em casa. Os times da esquerda jogam em casa, né? Nesta semana. E na outra semana, inverte o mando de campo. Os times da direita decidem os jogos como mandante. Isso. Agora, um confronto pesadíssimo, Internacional e o Fluminense, que aqui eu não coloco favorito. Sim. É difícil de avaliar, porque é o que a gente estava falando no primeiro bloco, né? O Fluminense está muito instável pós-Mundial e o Inter está tentando se recuperar. Que antes do Mundial estava dando umas vaciladas, mas agora está se fortalecendo. Sim, eu acho difícil. que é a chance do Fluminense aí na temporada, a Copa do Brasil, né? O Renato voltar a ganhar força no trabalho, passando pelo Internacional nas oitavas de final. Acho que o Fluminense vai jogar todas as suas fichas na Copa do Brasil. Acredito que sejam os dois times, né? Talvez seria a maior chance de título dos dois times. Na temporada, né? Exatamente, porque o Internacional tá Inter fora está de... na Libertadores. E o Fluminense tem a O Inter está na Sula. Libertadores, Está na e o Libertadores. Fluminense na Sula. Verdade, Inter e Flamengo nas oitavas da Libertadores, mas ali eu já acredito que o Inter também não seja favorito. Então, acho que a Copa do Brasil seja a maior disputa, pelo menos por Inter, porque o Fluminense ainda tem a Sul-Americana também. Sim. Concordo. Seguindo, Corinthians e Palmeiras, pra mim, o maior clássico de São Paulo, que traz maior rivalidade, Sim, sem dúvida. maior nível de provocação ali entre os longe. clubes. E eu vou dizer, eu também não consigo colocar favorito aqui, porque cada um que joga em casa joga muito bem. Então eu acho que vai ser decidido justamente nos jogos assim. Pelo momento, tem um leve favoritismo ao Palmeiras. Sim. Né? O Corinthians não consegue extrair nada do time. É um time que cria muito pouco e vive um período muito turbulento. Tanto dentro quanto fora de campo. Também. Inclusive, fala-se até de rescisão do contrato do Depay após os confrontos com o Palmeiras na Copa do Brasil. Então, tá uma confusão generalizada no Parque São Jorge. E o Palmeiras, mesmo não tendo feito um grande Mundial, parece que Vitor Roque resolveu aí Jogar bola. Então, é um momento importante, porque acirra a rivalidade, né? Então, talvez o Palmeiras tenha um leve favoritismo. Exato. Fechando a quinta-feira, São Paulo e Atlético Paranaense, que nós já comentamos, o São Paulo amplamente favorito. E reeditando a final do ano passado, teremos Flamengo e Atlético Mineiro se encontrando mais uma vez. Já se encontraram também nas... Vão jogar 3 vezes em 10 dias, né? Flamengo e Atlético. Jogam hoje, jogam hoje. quinta e jogam na outra semana. E eu acho que junto com Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Atlético Mineiro
fazem aí o principal jogo desse mata-mata, Sim, né? sim. Sem dúvida. Por tudo que rola, o Atlético vive uma fase também bem complicada, né? Muito. Tanto de bastidores, salários atrasados, jogadores estão aí Protestando. insatisfeitos, né? Se classificado na Sul-Americana nos pênaltis ali, no momento tenso, né? Que o Everson salvou lá, pegando 2 cobranças e fazendo até o pênalti final. Mas o Flamengo é favorito com certeza. Sem dúvida. Eu acho o Flamengo favorito também, até porque tem mostrado dentro de campo. O Atlético aí com muitos problemas extracampo, financeiros. O Rubens Menin, que é o dono do time, tendo que fazer investimentos assim em cima da hora. Em cima da hora não, porque a obrigação dele é pagar salário, né? Mas com os jogadores protestando, entrando na justiça, ele teve que entrar, falar, vou pagar uma parte e ir pagando, né? E o Atlético vivendo problemas dentro de campo também, um time que está sofrendo com muitas contusões, tem poucas opções de meio de campo, enfim, o Flamengo é favorito. Temos também o vídeo de um torcedor apaixonado pelo Vasco, né? O Clauberto Paixão, Não perde a esperança nunca. que a gente vai colocar agora na tela. Fala galera do Apita aí, tudo bem? Meu nome é Clauberto, faço parte da União Vascaína de Valparaíso e vim aqui para trocar uma ideia sobre o atual momento do nosso Vasco. Infelizmente fomos desclassificados da Sul-Americana, que deixou a torcida um pouco abalada, mas ainda temos chance na Copa do Brasil e acredito que a cada jogo, a cada momento tudo vai melhorar e que nesse domingo contra o Internacional, eu acredito que sim, vamos dar a volta por cima, com a torcida sempre apoiando e o coração sempre fala mais alto. Sempre acreditamos que uma nova história a cada jogo no Vascão vai acontecer. Então acredito que vamos ganhar do Internacional sim, de 2-0. Vamos pra cima, aqui é Vasco. É impressionante como o torcedor do Vasco ele não perde as esperanças. Acho que cria até esperança demais e aí acaba se frustrando muito também, porque não deixa de criar expectativa com o clube. Sim. O Vasco é muito gigante, independentemente da fase que o clube vive há anos, né? Porque não é uma coisa recente, mas o Vasco é muito gigante. A história do Vasco é muito foda. E a torcida é assim, tanto que quando tem jogo em São Januário, eles são referência no Brasil de apoio e tudo mais. Tem que acreditar. O que o torcedor faz? Nossa vida é essa, gente. O sentimento não pode parar, né? Como canta a torcida. E a vida do torcedor é essa. Na tristeza, na alegria, tamo lá. Quem também canta que o sentimento não pode parar é o torcedor da Desportiva. Isso. Nesta terça-feira, às 8 da noite, tem a volta da semifinal da Copa Espírito Santo. Confronto aí contra o Porto Vitória. Vai acontecer no Kleber Andrade. Primeiro jogo, a Desportiva venceu por 1-0. Jogou muito bem. Botou o Aidan para fazer diversas defesas. Exato. Mas assim, tá tudo em aberto, né, Vitor? Também acho, tá tudo em aberto no Kleber Andrade. Desportiva que tá acostumado a jogar no Kleber Andrade também, né? Lógico, sua casa é o Araripe, mas jogar no Kleber Andrade, acho que com a maioria da torcida da Desportiva, Com certeza. já que o Porto não tem uma torcida assim tão fiel, né? A Desportiva vai ter aí maior parte da torcida no Kleber Andrade, né? Já que a torcida do Porto não é tão fiel. E acho a Desportiva favorita, sim, porque tem um time, considero até melhor do que o do Porto também. Eu também aposto na Desportiva, acredito que é até uma retomada aí importante, né? E nada contra o Porto Vitória, porque, né, eu adoro todos os times capixabas, mas eu acho que um time de tradição, assim como a Desportiva, merece fazer uma final. Exatamente. E daqui a pouco, nós temos transmissão na TV Tribuna Band, GP da Bélgica. Como é que é o nome? Em Spa-Francorchamps. Spa-Francorchamps. Atilhe suas pronúncias. Uma das melhores pistas do mundo, não só do calendário da Fórmula 1. E a transmissão, né? TV Tribuna Band. A gente adora Fórmula 1 e a gente queria que vocês participassem também, porque a gente sabe que o capixaba, né? Que os nossos telespectadores, ouvintes também adoram Fórmula 1. E o Vitor, que é especialista nisso, vai convidar a galera. Exato, gente. Vocês podem mandar seu vídeo para participar na próxima semana. Seguiremos falando muito sobre futebol brasileiro, capixaba, enfim, tudo que estiver rolando de mais quente no momento. Manda seu vídeo até 1 minuto e meio, na horizontal, curtinho. Manda pra gente no nosso WhatsApp, DDD 27 99880 1942. Participa junto com a gente, né? Exato. E pode chamar a gente nas redes sociais também. Sim, segue nossos arrobas no Instagram, que estaremos lá. O nosso perfil também, Podcast Apitaí. Isso aí. Segue a gente lá, que
estamos crescendo cada vez mais. Exatamente. Não deixe de conferir também as notícias de esportes no Jornal A Tribuna, também no Tribuna Online. E a gente espera vocês aqui novamente no próximo domingo. Até mais!